eu estava num barco com um buraco a começar a entrar água e o Cristiano Ronaldo estava num iate. Não se pode comparar o barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Uau, poético. Bem-vindo ao Lado Invisível, o podcast da Fares Mídia. Sobre o mundo do trabalho e a produção criativa. Eu sou o Ricardo Dionísio e comigo tenho a Daniela Pagará. Hoje vamos falar sobre as mentiras que nos vendem antes dos 30. E que mentiras são essas? Vamos falar de FOMO, não é? Sim. Da pressão que temos, tanto social como no emprego, e falando de emprego, da carreira também. E das expectativas todas. Queres começar por onde? Talvez um bocadinho sobre FOMO, que foi Ok. o que mencionaste primeiro. Eu acho que hoje em dia, com tantas coisas que nós vemos à nossa volta e principalmente online, que sentimos um bocadinho que, lá está, FOMO, o Fear of Missing Out, sentimos um bocadinho que Para quem não comparamos. sabe, não te esqueças, vais dizer, eu só ia dizer para quem não sabe ou quem está a ouvir e não percebe muito bem de inglês, FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de estar a perder aquele momento ou a perder algo. Sim. Desculpa, tive de fazer Desculpem. esta. Sim. Desculpem. Mas eu sinto que acabamos por nos comparar imenso àquilo que vemos e nós nunca sabemos o que é que está do outro lado, o que é que está a acontecer com a outra pessoa e se calhar aquilo que nos parece perfeito e pensamos, ok, eu queria ser assim ou queria atingir aquilo, e falando de experiência própria, que já me aconteceu, não sei se já deve ter acontecido contigo, mas comigo e com outros amigos meus que eu falo, isso acontece regularmente e sinto que temos muito, pronto, aquela cena de nos compararmos, seja lá está, também na parte do trabalho, da carreira, em vários aspectos da nossa vida e, portanto, surge um bocadinho esse FOMO. E o que eu acho que às vezes nos esquecemos é que se calhar as outras pessoas pensam exatamente da mesma forma e que a vida de ninguém é perfeita. Às vezes ambos hoje podem ser, mas quase sempre nada é perfeito. Então existe um bocadinho essa parte de ok, se calhar eu já devia estar a fazer, já devia ter comprado uma casa, ou já devia ter. Não sei, já devia estar numa relação estável, ou já devia estar naquele parâmetro da minha carreira como outra pessoa está. Aquela pessoa, sei lá, fez o mestrado e eu não fiz, ou aquela pessoa já viajou e eu não viajei. E eu sinto que muitas vezes nos esquecemos que nós somos todas pessoas diferentes e se somos todos iguais, lá está, não tinha piada nenhuma e cada um tem o seu ritmo. E há vários fatores que vão influenciar toda a nossa vida e todas as nossas escolhas e o ritmo com que nós conseguimos viver as coisas e conseguimos atingir. E sejam esses fatores a nível familiar ou de a parte da educação ou a parte do trabalho ou porque houve uma pessoa que conseguiu ir para fora então conseguiu outra oportunidade. Lá está, eu acho que nesse sentido, e contra mim falo, é conseguimos estar abertos a essas oportunidades e como se diz quando uma porta se fecha, abre-se uma janela, não é? Eu acho que é muito difícil e muitas vezes nós ficamos tão focados de ok, eu tenho este plano, eu quero atingir isto desta forma, neste tempo, e quando não acontece ficamos frustrados e agora o que é que vamos fazer? Eu acho que às vezes é que conseguimos sair um bocadinho. Da nossa bolha Sim, e ver tipo, ok, se calhar não consegui desta forma, mas vou conseguir de outra. Isso já me aconteceu várias vezes. E eu sinto que isto é uma lição de vida que nós só conseguimos aprender ao passar por ela. E eu sinto que muita gente se calhar vai ouvir isto e pensa, ok, mas se calhar não é bem assim, ou eu não vou fazer desta forma. E só quando passamos por isso e vimos, ok, se calhar não tem mal nenhum a fazer desta maneira e não da outra maneira como eu tinha planeado. E se calhar vai abrir outro tipo de oportunidades, se calhar vai abrir outro tipo de caminhos que nós não estávamos à espera e que até podem ser muito melhores do que aqueles que nós tínhamos idealizado. Mas diz-me tu, com mais experiência de vida, o Estás-me que a é que chamar tu velho? achas? Não. Roubas-me basicamente a questão do que eu digo sempre do nesse todos gostaste do amarelo, que é que seria do azul, e depois ainda Eu me deixei chamas para de tu velho. dizeres, eu não Sim, sim, sim. disse. Não, mas é basicamente o que tu disseste. Essa parte do FOMO, do Fear of Missing Out, de estar a perder algo, eu sinto que
hoje em dia, com as redes sociais, como é óbvio, é mais fácil comparar, Uhum. eu conseguir comparar a minha vida com a tua ou com outra pessoa qualquer do que se calhar antigamente era. Sim, Antigamente nós comparávamos, sabíamos que alguém ia de férias porque tipo, então Manela, já não te via há tanto tempo, fui de férias, ei, bem, bem bom. sim, Era assim que nós comparávamos uns com os outros, com aquela conversa típica de café. E jantares de família, jantar de amigos, seja o que for. Hoje em dia não é preciso isso, basta abrir uma rede social, vemos quem é que está de férias, quem é que não está, quem é que foi viajar, quem é que comprou um carro novo, uma casa nova, sim, e sentimos esse FOMO, ou podemos ou não, de porque é que eu não tenho ainda aquilo, eu tinha idade e já aconteceu isto, já tem filhos, não tem filhos, tem um sim. cão, tem um gato, etc. E eu acho que aqui é um pouco gerir. É verdade que as coisas acontecem e o que eu posso dizer, pelo menos na minha ótica deste assunto, até nós antes em off estávamos a falar, eu disse que este assunto era teu, porque queria também saber a tua opinião e ver-te a falar, porque eu no meu outro podcast, por acaso chamava-se Podcast Conversas de Café, e nós falávamos já às vezes deste tema, dentro da área da fotografia e do vídeo, porque isto é algo que tanto dá para falar sobre a nível pessoal como Uhum. profissional. E o que eu sinto é que muitas pessoas sentem isto, seja novamente a nível pessoal e profissional, e é tentar perceber que não estamos todos no mesmo barco, Uhum. e essa expressão para mim fazia muita confusão, por exemplo, no Covid, que é estamos todos no mesmo barco. Não estamos, amigos. Eu estava num barco com um buraco a começar a entrar água e o Cristiano Ronaldo estava num iate. Não se pode comparar o barco. E eu gosto muito do Cristiano Ronaldo e aqui falamos sobre isso, mas nesse sentido não estamos no mesmo barco, é a realidade. Estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Uau, poético. Sim. E o que eu quero chegar com isto é o quê? É que a nossa vida também é assim, é altos e baixos, e temos situações na nossa vida que são melhores e piores, e todas as pessoas têm, e a parte do FOMO é tentar agilizar de certa forma, pensar, ok, eu se calhar este ano ou não consigo ir a um concerto, não consigo fazer isto, não consigo ir de férias, ou não consigo se calhar ter aquilo que aquela pessoa tem, mas ver os lados positivos. E é muito isso, pronto, se perguntaste a minha opinião, o que eu tento fazer na minha vida é sempre ver um lado um pouco extremista. Eu sei que se calhar para algumas pessoas isso é demasiado, mas para mim o que eu penso é, se eu tenho água, se eu tenho um teto, se eu estou num sítio seguro, estou a reclamar do quê? Só depende de mim para mudar. Se eu Vai quero ser chegar polémico lá, outra vez. diz? Vai ser polémico outra vez. Sim, mas Não, estou a brincar. se eu quero chegar a um ponto, eu tenho de lutar e tenho de fazer por isso. E Sim. eu vi um estudo, já foi há algum tempo, que compararam numa família dois gêmeos que teoricamente recebem, novamente, teoricamente, têm as mesmas condições de vida, é a mesma casa, recebem o mesmo amor, etc, 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 mas que foram por caminhos completamente Uhum. diferentes. E tiveram vivências completamente diferentes, porque é tal coisa. Basta se calhar um bebê, e eles deram esse exemplo nesse estudo, em que um bebê, se calhar, houve uma altura que chorava, em que a mãe agarrava mais no colo do que o outro bebê, e logo aí a parte mental dessa criança desenvolveu-se de maneira diferente de precisar de mais carinho do que a outra, ou vice-versa. Então, isso, há muitas condicionantes. E o que eu quero chegar com isto é que somos todos diferentes, como tu Uhum. disseste bem, e o que eu sinto é que antes dos 30, principalmente ou seja, a escola, os nossos pais, ou até nós próprios, criamos aquela ilusão que tem de ser tudo perfeito e ninguém tem tudo. ah, Agora se me vem a palavra inglesa que é o figure out, ou seja, nós não temos noção, ou nós pensamos que todas as pessoas têm tudo já tipo planeado e que está tudo perfeito e estamos todos a tentar perceber, de certa forma, como fazer as coisas. Não é dizer que está tudo amparado, não sabem o que fazer, mas é mais no sentido de as pessoas sabem o caminho que querem seguir, mas esse caminho pode ser alterado. Sim. E podemos depois, se quiseres, vou passar a bola a ti, mas podemos depois agarrar isso na parte das carreiras. Sim. Porque o que eu sinto, não sei se isto tocar nisso, mas antes de passar a bola a ti, só ia dizer que eu, quando dei formação, eu tive formandos que eram da minha idade, que eram mais novos que eu e uns muito mais velhos que eu. Eu comecei a dar a formação com 20 e tal anos, 26, 27, se eu não estou em erro. E tive formandos, ou seja, alunos meus, que tinham 50, 40 anos. Ou Uhum. seja, tinham o dobro ou Isso mais aconteceu-me da um minha idade. bocadinho, não com Sim. idades tão drásticas, com uma diferença tão drástica de idades, mas aconteceu-me um bocadinho com a pós-graduação. Eu acabei agora a pós-graduação e também tinha pessoas mais velhas que eu e pessoas mais novas, e tinha pessoas que já tinham feito licenciaturas. Pronto, aqui eu acho que o range é um bocadinho mais próximo do que o teu exemplo, mas tinha pessoas que já tinham acabado a licenciatura, como eu, e estavam a querer fazer uma pós-graduação,
que a área tinha a ver o que tinham feito anteriormente, outras que não tinham nada a ver e que eram mais velhas, e tinha outras que estavam a fazer a licenciatura e decidiram fazer também uma pós-graduação ao mesmo tempo. Então, eu acho que a pós-graduação ajudou-me bastante nessa altura, porque eu estava um bocadinho, lá está, como nos é bastante incutido, eu estava um bocadinho, oh meu Deus, estou muito atrasada, oh meu Deus, não devia estar a fazer isto. E abri-me os olhos de que não, nós temos tipo, tantas pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, que se juntaram a fazer um curso e todas elas vão aprender e todos nos vamos aprender uns com os outros e vamos conhecer pessoas fantásticas. E eu conheci muitas pessoas fantásticas nessa pós-graduação. Portanto, eu acho que às vezes nós precisamos destas pequenas experiências para pôr isso tudo em perspectiva e perceber, ok, não é bem desta forma. Porque como tu estavas a falar de ter as coisas, de atingirmos as coisas até aos 30 ou antes dos 30, eu acho que quando nós somos pequenos, não sei pelo menos se contigo e se para a tua geração funciona assim, mas eu sinto que para mim é que quando eu era pequena e via alguém da minha idade, eu pensava, ok, aquela pessoa já tem tudo organizado na vida dela, já é adulta, já vai casar, já tem um bom emprego, e agora eu tenho essa idade e eu, não, eu, é como dizem, Emprego tens. eu sou uma criança. Ou então é aquela parte do eu sou adulta, mas o meu pai é adulto premium. Sim. Eu acho que isso é bastante utilizado. Eu acho que é engraçado porque, pronto, de forma humorística, é para explicar que ainda há muita coisa a aprender e nós não temos noção. E depois eu acho que isso também leva a outras coisas, a outro tema que eu acho que nós vamos falar, que é coisas que nós devíamos ter aprendido que realmente são úteis para a nossa vida e não aprendemos na escola. Sim. Mas uma das analogias que eu gosto bastante de ter em mente e pensar que também eu acho que podem ser. Uma é um bocadinho uma cheat sheet e a outra é mais tipo uma dica, que é. Eu vejo isto várias vezes, pronto, nas redes sociais, que é na série no Friends. Eles só a primeira temporada deles é a partir dos 20. Eles tinham 27 anos na primeira temporada, portanto, eu ainda não atingi a primeira temporada de Friends, portanto, eu ainda não sou adulta. Portanto, eu acho que é um bocadinho pensar assim, se eles com aquela idade só começaram a ter as coisas, começaram a resolver as coisas naquela idade, vai haver pessoas que vão estar a ouvir isto que são mais velhas e mais novas, mas pelo menos para a minha idade, que eu tenho 24 anos, eu ainda não, pronto, Que não bebé. sei, eu não sei o que é que estou a fazer, mas eu acho que outra dica, e eu acho que pode ajudar quando nós nos sentimos assim um bocadinho perdidos, é estabelecer objetivos, mas ser realista, ou seja, eu este ano quero fazer isto, quero fazer aquilo. Ok, pessoal, não é objetivos do género eu vou viajar para a Lua. Não, é coisas mais realistas do ok, eu vou conseguir comprar um carro, ou vou conseguir poupar X para isto, ou vou fazer aquela viagem que eu queria, ou vou começar um hobby novo. Eu acho que essas pequenas coisas nos vão fazer, pelo menos para mim funciona, que é, vão-nos fazer sentir muito mais organizados e que nós estamos realmente a conseguir atingir os objetivos que estamos a pôr em prática. E, por exemplo, eu posso dizer, e eu já partilhei isto com alguns amigos, que é, nós vamos a meio do ano e eu já consigo atingir quase todos os objetivos que eu tinha planeados para este ano. Parabéns. Obrigada. E eu sinto que isso é, vendo as coisas assim em perspectiva, é muito, uau, ok, afinal eu consegui já fazer isto tudo, que é importante, se calhar para outra pessoa não é importante, mas para mim é importante e no fundo eu acho que é o que é mais importante aqui, é o que é importante para nós e o que é que nós damos valor. E ok, eu já consegui estas coisas. Se eu já consegui estas coisas, eu vou conseguir mais. E vou pôr mais objetivos. E vou tentar e vou explorar. E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que pelo menos funciona bem para mim na maneira de me organizar e sentir que estou a fazer as coisas. Pronto, e eu acho que outra coisa que eu posso dizer é, eu sinto que muitas vezes os nossos medos impedem-nos. Sinto que estou a falar muito, desculpa. Não esteja à vontade, podes Mas falar. sinto que os nossos medos nos impedem de fazer imensas coisas. E também me acontece. Mas eu acho que os medos, também para descansares um bocadinho. Obrigada, vou ver aqui. Não, estou à vontade. Está à vontade. Esses medos também aparecem muitas vezes porque nós temos receio de ser julgados pela nossa família, pelos nossos Sim. amigos, pela sociedade, e isso devia ser uma coisa que eu percebo, e dizer a palavra ok, mas não é ok sermos julgados por ninguém, porque como tu disseste, a vida é nossa e nós temos de decidir se queremos ir por certos caminhos ou não. Aquilo que temos de perceber ou dar a entender às pessoas é, eu aceito a tua opinião, isto é a minha vida, eu vou fazer desta forma. Sim. E se correr bem, correr mal, sou eu que decido. E eu acho que isso é muito importante. Acho que não, tenho a certeza, porque na minha experiência também foi quando já ouvi várias vezes aquela coisa de e se corre mal? E o que eu respondo sempre é: se correr mal, qual é o pior que vai acontecer? Alguém vai Certo. morrer.
Sei que estou a ser muito dramático, mas no meu caso, nessas situações, não. Ou seja, se nada ia acontecer, não ia ser o fim do mundo ou o fim de alguma coisa, ok, então vou arriscar, vou tentar e se correr mal, volto para trás. Sim. E acho que falta às vezes essa força de vontade de tentar arriscar. Eu lembro perfeitamente quando emigrei para o Canadá, havia essa coisa de agora vais sair de cá, deste país conheces, vais arriscar, não conheces lá nada, e daí? Vou tentar. Arrisquei. Quando voltei, foi engraçado porque era a mesma coisa. És maluco, estás num sítio e ganhas mais dinheiro do que Portugal, fica aí, que aí há cá trabalho, que é difícil. Voltei. Fui para o As Algarve. pessoas têm sempre uma É opinião. sempre uma opinião. E é engraçado porque as pessoas tentam pôr o medo delas Uhum. em nós. E aí nós temos de tentar mentalmente de perceber se aquilo faz sentido, aquele medo que elas têm, faz sentido para nós termos esse medo e se calhar nem faz sentido. Uhum. Agarrando, por exemplo, saltando a minha experiência, agarrando mais na parte das idades, eu falando com várias pessoas, já dei consultorias em que eram pessoas mais velhas que eu, fora também nas escolas onde lecionei, em que as pessoas diziam sempre aquela frase no início do ano letivo, ou quando começava a mentoria do sabes, Ricardo, eu sou um pouco mais velho, ou sou um pouco mais velha, mas pronto, eu quero aprender, quero tentar nesta área, sei que pronto, vai ser mais difícil porque não sou tão novo como tu, ou como pronto, o pessoal das próximas gerações. Eu dizia sempre, mas que comparação é essa? Tens outras experiências de vida e Uhum. que isso também vai trazer Sim. vantagens, vais ter vantagens que a geração mais nova não tem. Todos nós temos vantagens e desvantagens quando estamos a fazer um trabalho Uhum. ou alguma coisa na nossa vida e temos de aproveitar essas vantagens do que estar só a pensar na parte negativa. E acho que muitas vezes é isso também que nos limita, que é pensamos só no mau e não pensamos no bom. Sim, porque eu também sinto que há muitos dizeres que eu digo aqui que é das redes sociais, desculpem, é o consumo que eu tenho, mas pegando naquilo que estavas a dizer, das pessoas serem mais velhas, há algo que eu vejo que é, por exemplo, na área da moda, a Vera Wang só começou a fazer vestidos quando era muito mais velha, pronto, entre aspas, tinha 40, Hum. etc. E ela hoje é bastante reconhecida pronto, nessa área e na parte dos vestidos de noiva. Portanto, eu acho que nunca existe Não há idade. uma idade adequada para fazer as coisas. E desde que tu tenhas interesse e que gostes e seja. Eu acho que isso também depois vai dar muito a uma parte que eu defendo, que é se tu gostas do que tu fazes, tu vais fazer com gosto. E isso acaba por valer muito mais do que estarmos a pensar só. Claro que a parte monetária é sempre importante e eu sinto que às vezes é um tema que tem um pouco ou muito tabu, mas muitas vezes as pessoas se calhar escolhem certas áreas porque, dinheiro. Mas no fundo eu acho que tu consegues ser bem sucedido na área que tu gostas porque estás a fazer por gosto. Então tu vais ter muito mais interesse em fazer as coisas. E eu acho que aqui, e pegando isso que estavas a dizer, se as pessoas querem experimentar algo novo, não me interessa a idade que têm. E isso depois vai-lhes trazer muito gosto e, ok, eu aprendi esta coisa nova e como é que eu posso trazer isso para o meu trabalho? O que é que eu já tenho que pode aprimorar aquilo que eu já fazia? Então, eu acho que, lá está, é sempre bom estarmos a explorar e queremos fazer coisas novas e não nos limitarmos só porque, pronto. Seja idade, seja medo, porque é o que estás a dizer, aquilo que eu vejo, falando com outras pessoas e também a minha experiência e aquilo que falamos aqui, é que a parte de estarmos a perder alguma coisa porque a vida é curta, Uhum. nós, hoje em dia, o que eu sinto é, eu tenho 35, ou seja, tenho 34, vou fazer 35 este ano, ou seja, tenho mais 10 anos do que tu. E aquilo que eu vejo é que estou mais perto dos 40, se fores ver, do que estou perto dos 20. Ahm, e ao longo do tempo que vai passando, eu tenho vários amigos meus que já estão na casa dos 40. Uhum. É tal coisa, não é, é só um número. Não é uma coisa que diz tens 40 agora não tens trabalho ou não podes aprender. Um burro velho não aprende línguas novas. Isso aí é coisas do passado e são coisas. Acho que isso até é daquelas coisas que nos ensinaram antigamente que não faz sentido nos dias de hoje. E aquela mentalidade também antiga de quando fizeres 18 anos tens de casar, tens de ir de casa, Sim, tens de fazer isto. Isso já não faz sentido. sim. Os tempos mudam. Também antigamente não havia redes sociais, antigamente não havia muitas coisas que há hoje em dia, não havia internet. Fora outras coisas, como é óbvio, antigamente também os preços das casas não é o preço que é hoje em dia. Ah, Então há muita coisa que mudou e nesse sentido também a nossa mentalidade tem de mudar um pouco. E novamente, uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos não quer dizer que seja menos qualificada para um certo trabalho do que outra. Claro que aqui as pessoas vão, alguém pode estar a ouvir isto e dizer, mas eu tenho 30, 40 ou 50, ou um tio, uma mãe, um pai, seja o que for, não consegue emprego porque tem certa idade.
Mas isso já depende depois da pessoa que está a contratar. Não quer dizer que a pessoa não seja qualificada. Sim, Isso já te vem, vamos entrar aqui noutras discussões. Mas eu conheço casos de pessoas que, ligadas mais já a esta área, que é a nossa área criativa, de fotografia e vídeo design, que só ali entre os 30 e os 40 e piques é que mudaram de área porque sentiram que tinham um trabalho muitas vezes corporativo, que não lhes interessava, que não gostavam, só faziam tal coisa por dinheiro, porque na altura dizia tens de tirar este mestrado, tens de ir para a sim. faculdade, tens de fazer isto porque ganhas bom dinheiro. Fizeram, mas chegaram a um ponto que pensavam, pá, isto não é a minha vida, não quero estar a fazer isto, vou deixar. E deixaram e estão agora a seguir carreiras de fotógrafos, videógrafos, designers, seja por conta própria, seja a trabalhar com outros. Está tudo ok. Eu acho que ao final do dia nós já temos de decidir aquilo que queremos fazer. Uhum. E a parte da pressão, temos muitas vezes aquela pressão, como eu disse também já, a pressão social, Sim, ou seja da família, seja do emprego, é tentar fazer um balanço. E aquela dica que tu deste é muito boa, que é pôr ou fazer uma lista de, como é que tinhas mencionado? Peço desculpa, era objetivos, objetivos. sim, que sejam alcançáveis e ir vendo esses objetivos ponto a ponto, passo a passo, ir riscando, sublinhando, seja o que for, marcando, e depois aí seguir para o próximo. Não querer tudo do dia para a noite. Posso dar aqui um exemplo muito prático também, que é, se formos a ver no mundo também das produtoras criativas, há muito tipo de empresas. Eu falo com colegas que dizem, aí Ricardo, tens muita sorte, tens conseguido criar isso. Ou outras dizem, gostava de ter o que tu tens. Ou outras dizem que não. O que eu digo é sempre, não é sorte, a sorte dá muito trabalho. Tivemos de lutar e há coisas que eu quero sempre melhorar. Nós nunca estamos contentes com aquilo que temos. Isso também é uma coisa Sim. que é muito humana. Há pessoas que dizem que é muito português, eu concordo que é mais humano. O humano quer sempre mais e melhor. Isso também tem o seu lado bom e o seu lado mau. Uhum. E dito isto, eu lembro perfeitamente de ter começado a empresa em casa, na minha casa, depois passar para um pequeno estúdio na Amadora, agora temos um estúdio muito maior e é tal coisa, está sempre, felizmente está a crescer, mas há muito trabalho por trás disso também, mas eu quero sempre mais e penso, olha, podia ser melhor, podia ser isto e Uhum. aquilo, mas há pessoas que vêm de fora, dizem se calhar é brutal, seja o que for. Sim. E o que temos de ver é um bocado aquela coisa de, temos cá dentro da nossa cabeça, temos de decidir aquilo que é importante ou não, e ir lutando passo a passo para atingir os nossos objetivos. Isso é Sim. mesmo muito importante. Pegando só, há bocado porque estavas a falar outra vez das pessoas serem mais velhas e começarem a mudarem de área, Sim, eu acho que há um exemplo, eu também vejo muito isso, que é, por exemplo, o exemplo da Stanley. Eles sempre fizeram imensas coisas, pronto, de copos e etc. E agora, porque renovaram e mudaram a parte do consumidor e renovaram a estratégia, agora aquilo rebentou e eles já eram uma marca que fazia este tipo de coisas já há imensos anos. Eu acho que até era mais para exército, se eu não estou em erro. Lembro-me por acaso não sei, de me sim. contarem, sim, porque eu acho que aquilo tinha a ver com as garrafas que eram usadas. E agora estou no rebranding e isto explodiu. E se calhar não era uma coisa que eles estavam à espera. Se eu não estou em erro, acho que era a Fenty. Foi negada imensas vezes porque disseram que não havia mercado, que é uma marca de maquilhagem. Ok, É a da Rihanna. ok. Pronto, foi negada várias vezes porque disseram que não havia consumidor para aquela marca. E hoje é bastante conhecida. Então, lá está, também tem a ver muito com aquela parte de às vezes ouves um não. Não quer dizer que por ouvires um não, a primeira vez que não vai ser um sim das próximas vezes. Eu acho que isso também aconteceu com a J.K. Rowling, que ela também Sim, ouviu um não da com o primeira Harry vez, Potter. que não ia. E pronto, agora é um sucesso. E eu acho que é. Lá está, eu também contra mim falo muito nestas situações, mas se nós temos os sonhos, é lutar por eles. E se nós acreditarmos, acho que os conseguimos tornar realidade. Outra vez, não sonhos como vamos à Lua. Sim, Pode ser possível, nunca se sabe. sim. Mas pronto, é isso que eu quero dizer. E também pegando na outra parte que é de hoje em dia nós temos muito mais facilidade em conseguir aprender muito mais sobre coisas diferentes. Enquanto que antes, lá está, tínhamos um caminho delineado e tínhamos aquele trabalho durante a nossa vida toda, que é o que acontece muito na geração mais velha. Hoje em dia nós temos facilidade de aprender coisas completamente diferentes e queremos aprender mais. Eu acho que isso é bastante bom e lá está, enquanto há se calhar a parte negativa da comparação e das redes sociais, há a parte positiva de que é mais fácil conseguirmos ter essa informação e essa educação, o que também é um ponto bastante interessante e nos facilita muito mais essa parte de queremos mudar de área ou queremos fazer outra coisa diferente ou queremos aprender mais sobre isto e eu acho que isso é bastante interessante e é bastante bom. E pronto. Sim, sim, eu também queria deixar aqui este ponto que é
que eu sinto é aquilo que nos vendem, é temos de seguir uma. Quando somos jovens, não é? Temos de seguir uma área e temos de fazer aquilo e aquilo vai ser o nosso trabalho para sempre. Não tem de ser. Posso dar Sim, aqui outro exemplo meu em que eu fiz 3 vezes o 10º ano, porque primeiro fui para o curso de desporto. ok. Pensava que queria ser treinador de futebol, Oh my God. mas o curso não tinha nada a ver com futebol e depois pus para o lado. Saí do curso, acho que foi no final do ano. Depois fui para ciências, porque os meus pais diziam: então, se não sabes o que é que queres ser, vai para ciências. Fiquei só até o segundo período, porque aquilo não era mesmo para mim. À terceira é que foi de vez. Mentira, nem foi à terceira, foi à quarta. Há muitas pessoas que não sabem desta história, até os meus amigos mais chegados, que é, eu entrei num curso de hotelaria, Uau. ah, que era basicamente aqueles cursos profissionais para Uhum, seres recepcionista de hotel uhum. e ligado à parte hoteleira dessa forma. Mas eu queria entrar no curso de fotografia, ou seja, inscrevi no curso de fotografia, não havia vaga, puseram-me nesse curso, porque eu disse ponham em qualquer um, porque pronto, só quero acabar o 12º, mas como é óbvio, passou o primeiro período, ou os primeiros meses, acho que não chegou ao Décimo. final, Décimo ou 12º? décimo. Ok. Peço desculpa, basicamente era para entrar, para acabar só o 10º ano, Uhum. era para fazer o 12º ano, ou seja, tipo, entrei para fazer o 10º, 11º, 12º, e para mim qualquer curso já chegava. Mas ali passado uns meses, no curso de hotelaria, pensei, isto não é para mim, eu quero mesmo é curso de fotografia. E fiz um ultimato com os meus pais ao diretor da escola, porque nós soubemos que houve um aluno que saiu, ou uns alunos que saíram do curso de fotografia, ou das duas uma, ou punhamos no curso de fotografia, ou íamos embora da escola. E as escolas não querem isso, porque portanto, também é bom para a estatística, Sim. etc. Então, à quarta é que foi de vez. Passei de desporto para ciências, de ciências para hotelaria, de hotelaria para fotografia e hoje em dia estou aqui. Conheço muitas pessoas que só vissem isso. Ficavam logo em pânico Sim, e posso dizer que após que os meus pais pensavam isto não vai ser nada da vida, isto está tudo perdido. Pá, é o que é. Nós também acho que é injusto, agora desabafando sobre isso, é injusto para uma criança de 17, 18 anos escolher aquilo que quer ser para o resto da vida. É daquelas sim. coisas que isto também dá um tema pronto para mangas, mas para mim era complicado. Eu sabia, eu gostava de jogar a bola com os meus amigos. ah, Via muito futebol na altura. O que eu pensava é, posso ser treinador de futebol, porque não? Uhum. Posso estar ligado ao desporto. Eu acho que muita gente se sente assim. Tu tentas. Ou quase toda a gente. Sim, as pessoas tentam seguir uma vocação que das duas uma se sentem que aquilo é para elas, ou que alguém diz, ou os pais dizem, tens de ir para a economia, que é Uhum. melhor, tens de ir para ciências, pode ser. Ciências. Sim. Mas é tal coisa, nem todos somos aptos para seguir esses cursos ou seguir essas carreiras, e mesmo que depois de seguirmos, o que quero dizer também com isto é, não há mal nenhum em mudar. Eu mudei nessa altura, mas se tivesse de mudar hoje, outra pessoa tiver de mudar, acho que não há mal nenhum. Desde que façam com cabeça, que faça sentido, e quando digo que façam com cabeça é o quê? Que eu falo muitas vezes, já falei com algumas pessoas, é, se têm um emprego e querem mudar para outro, vejam se faz sentido ou não. Isto é um tema que podemos falar depois no futuro, que é, às vezes as pessoas têm hobbies e querem tornar esse hobby numa profissão, está tudo ok, mas as pessoas também devem ter hobbies e o que confundem, principalmente nas nossas áreas que são criativas, confundem a paixão de um hobby com a parte de empreendedora. Ou Sim. seja, ter um hobby de fotografia ou vídeo ou design é interessante, depois tornar isso um negócio é completamente diferente. Sim. Às vezes mais vale deixar aquilo só como hobby do que tornar isso o nosso trabalho, a nossa vida também, mas isso depois é um tema completamente à parte. Mas é isso, é avaliar, ok, se calhar faço isto a part-time, vejo se funciona ou não, e depois aí se calhar é que dou o salto. Uhum. Porque também não aconselho, já tive esta conversa com algumas pessoas, a dar logo aquele salto inicial de estou num emprego estável e vou arriscar tipo sem pensar duas vezes. Só ver uma rede financeira que faça sentido e que Sim. possa estar uns meses sem perder, pronto, sem ganhar algum dinheiro, a pessoa é que sabe, cada um sabe de si. Mas na minha ótica, eu acho que faz mais sentido, pouco a pouco, passo a passo, e depois ver, e foi isso que eu fiz também. Posso dar aqui outro exemplo. Houve uma temporada que estive a trabalhar numa empresa, tempo inteiro, passei depois a part-time quando estava a ter muitos trabalhos de fotografia, depois de part-time é que lancei-me a 100%. Porque vi que tinha tanto trabalho que o part-time não me compensava nem o tempo que estava lá, nem me compensava, por exemplo, nem as horas, pronto, estava a tirar demasiado tempo para um part-time, ganhava pouco e também não gostava, e podia estar a focar-me no outro negócio que era Uhum. arriscado. Basicamente o negócio era fotografia e vídeo, que era arriscado, mas que mais valia arriscar e depois podia voltar ao part-time.
Pronto, e deu certo. E deu certo. Podia dar errado, mas Certo. temos de arriscar. E É, o não é sempre garantido, é isso que eu gosto é de isso. pensar. E o que eu queria dizer com isto é isso. É, se temos aquele medo, se não sabemos bem aquilo que fazer, é analisar tudo, pôr tudo em cima da mesa. Ok, isto são as minhas despesas. Isto é outra dica, que é, isto são as minhas despesas ao final do mês. Posso suportar sem ganhar um cêntimo no próximo mês? Não. Ok, então se calhar o que vou fazer é, no meu tempo livre, tento fazer pequenos trabalhos. Ok, já estou a conseguir. Consigo fazer part-time no outro trabalho? Consigo. Então part-time, part-time. Ok, então agora se calhar consigo dar o salto. É esta logística que, na minha opinião, faz mais sentido. Ou se não é, tenho dinheiro guardado e consigo viver de 1, 2, 3 meses sem ganhar nada, consigo. Vai ser complicado, mas consigo. Quero arriscar, porque é o meu sonho ser o que for. Então vou arriscar. Mas tal coisa, isso tem de ser tudo pensado, além daqueles pontos como tu mencionaste, de ver se quer comprar uma casa, um carro, ou se quer ir de férias. Às vezes pode ser coisas simples de, eu preciso ir de férias porque os meus amigos estão todos a ir de férias, sinto aquele FOMO de nunca vou, ok, vou começar a juntar para ir de férias. Então tem-se de juntar, tem-se de fazer criar esse objetivo na nossa vida de temos de lutar também por isso. Porque depois queremos aquele loop de sempre negativo e aquilo que eu tento passar, pelo menos às pessoas com quem eu falo, é, como falámos no início, as redes sociais pode ter uma cotação negativa em muita coisa, mas também pode ter uma cotação positiva. Sempre que há um vídeo ou uma publicação negativa, aquilo que eu faço logo é swipe. Nem dou 10 segundos para estar lá, porque não me interessa, porque sei que depois o algoritmo vai mostrar mais coisas negativas. Não quero ver, sério. Prefiro ver coisas fofinhas, tipo desenhos, cãezinhos a correr, pá, não quero saber as coisas negativas. Para isso ligo a televisão e vejo o Jornal da Noite. Pois. Há tantas armadilhas que infelizmente podemos cair antes dos 30 que pensamos que temos de ter tudo resolvido, não temos. E Sim. a parte de comparar, sei que agora também sou eu que estou a falar muito, mas muitas vezes aquilo que também falei muito com outros colegas e amigos sobre este tema é que não podemos comparar o capítulo de uma pessoa que está no capítulo 50 ao nosso capítulo número 2 da nossa vida. E muitas vezes fazemos essas comparações. Ou estamos a comparar coisas que não são comparáveis. Dentro da área da fotografia e do vídeo, por exemplo, há pessoas que lutam diariamente porque querem ganhar prémios, porque um prémio para eles é algo significante. Sim. Por exemplo, para mim, eu nunca lutei por nenhum prémio, porque para mim isso não é significante. Eu não me interessa por prémios. Não tenho interesse, por exemplo. Ganhar fotógrafo do ano, fotógrafo da Europa, isso para mim não me interessa. E está tudo ok para as pessoas que interessa. E é aí que eu quero chegar, que é, temos de perceber o que é que interessa para nós e não comprarmos aos outros de, e tem tanto trabalho, agora é fotógrafo do ano, né? Não, nós podemos ter tanto trabalho como aos outros, podemos ter uma vida tão boa como aos outros, mas tal coisa é a nossa vida, não podemos comparar a vida do Cristiano Ronaldo com a nossa, por exemplo, porque muitas vezes podemos pensar que é uma vida boa, também para terminar e passar a bola para ti, mas algo que já falámos aqui no escritório de, que vida é que gostavas de ter de outra pessoa? E eu falo aqui muitas vezes do Cristiano Ronaldo porque eu não gostava de ter aquela vida de ter tanto dinheiro e não poder ir ao centro comercial. Eu gosto de ir às compras, seja onde for, ou ir à praia e estar à vontade. E não ter uma câmara como ele tem 24 horas na cara dele. Mas ele tem todo o dinheiro do mundo. Isto pode ser polémico, porque sim, mas imagina, ele não pode ir com os amigos ao centro comercial ou passear na rua de mão dada com a namorada. Isso para mim é tipo, como assim? É pequenas coisas que há pessoas que dizem, mas não me importava, mas e tal coisa, eu importava-me e acho que temos de ver é o que nós queremos ao final do dia e não o que os outros querem. Sim. E a parte do FOMO e aquilo que nos vendem antes dos 30, tentar perceber, ok, se calhar não é bem aquele caminho que eu quero seguir, aquela pessoa quer que eu seja médico, se calhar porque se calhar os meus pais, os meus tios não foram, agora querem que eu seja. Sim. Sei que eles querem uma vida melhor para Também mim. conheço muitas pessoas assim. Sim, eu sei que eles querem uma vida melhor para mim, mas se calhar a forma como eles veem essa vida não é a forma como eu quero. Exato. Eu posso ter uma vida boa, melhor, mas não nesse caminho. Exato, concordo. Não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar, acho que é muito isso. Portanto, tocando nessa parte da família, muitas vezes têm, lá está, essas boas intenções, mas não é porque eles conhecem o mundo ou conhecem as coisas de uma forma que não quer dizer que outra forma também não esteja certa. E eu acho que também acaba cada um descobrir o seu próprio caminho e cometer os seus próprios erros. E eu sinto que muitas vezes há uma certa negatividade, não podes, não, tens que fazer tudo, tens que conseguir fazer. Antes dos 30, ou seja o que Sim, for. tens que conseguir fazer tudo à primeira, mas não é assim. Primeiro, nós não somos perfeitos, era aquilo que eu estava a dizer, não somos perfeitos. Eu acho que uma das maiores partes para nós conseguirmos crescer é aprender com os nossos erros e é cometer erros, porque se não errares, há uma frase qualquer, vamos fazer um corte aqui depois.
Corta. Ok, uma das frases que eu tenho, que eu tenho algumas frases pelas quais me guio, e uma das, por acaso, é da lua vermelha. Disclaimer. Mas sabes qual é a diferença entre um vencido e um vencedor? Um vencedor tem sempre mais derrotas, um vencido desiste à primeira. E eu acho que isso é uma ótima frase que é, ok, nós quanto mais erros cometermos e mais experiências tivermos, vamos aprender mais, enquanto se calhar outras pessoas veem esses erros, ok, tipo, eu errei, não vou fazer. Uhum. Ou vou fazer tudo bem à primeira, penso que tenho que fazer tudo bem à primeira e depois não consigo e depois ficas frustrado. Não, ok, tenta. Faz várias vezes. Se tiveres que errar, erras e aprendes. E eu acho que isso faz parte e não devia ser visto como uma coisa negativa. Pronto, eu acho que era isso que eu queria acrescentar. Sim, e basicamente foi um episódio mais longo que o normal, mas que é um assunto que acho que é muito interessante de se falar e que este assunto, embora nós estejamos a dizer, é algo que nós não nos disseram aos 30 anos, isto aplica-se a qualquer idade. Obrigada. Por isso, Ainda não cheguei lá. sim. Não, o que eu quero dizer com isto também é até para as pessoas mais velhas, tanto para ti Sim. como para as pessoas mais velhas, que é não há limite. Se estamos ainda aptos para mudar ou temos aquela consciência que algo pode mudar para melhor, temos de fazê-lo. Exato. E é isso. E vamos atrás dos nossos sonhos. Uhum.